Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, em nome de Jesus, meu querido. Deus te abençoe. Hoje, 19 de agosto de 2025, terça-feira, vamos aqui trazer uma meditação na palavra de Deus para te abençoar. Amém? Nosso texto hoje é Mateus capítulo 7, versículo 15. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus: Acautelai-vos dos falsos profetas, porque se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Amém? Esse texto está dentro do contexto do capítulo 7, onde Jesus ele vai tratar sobre o juízo temerário. Você não pode julgar os outros, né, temerariamente. Ele vai nos animar a orar, ele vai ensinar que existe falso profeta, é o nosso assunto hoje. E ele vai falar sobre os dois fundamentos, certo? O que constrói a vida sobre a rocha, o que constrói a vida sobre a areia. Então, esse texto está dentro desse contexto. Vamos falar aqui sobre um pouco sobre esses cidadãos e cidadãs aí que são falsos, que Jesus disse que eles são falsos. Amém? O versículo começa dizendo isso: acautelai-vos dos falsos profetas. A primeira coisa é que Jesus está dizendo que falso profeta existe, tá certo? E a segunda que ele está nos orientando é que nós devemos ter cautela. Amém? Assim, estar atento aos acontecimentos, assim, às mentiras, né? Aquilo que é prejudicial à vida, ao caráter, à dignidade, principalmente, assim, ao anúncio da palavra de Deus de forma distorcida, com interesse, com mentiras, né? Porque tem muitos aí anunciando por dinheiro, anunciando por religiosidade, anunciando por conveniência, né? E não anunciam o Cristo como deve ser, de verdade. Dão preferência à sua igreja do que a Cristo, pode ter certeza. Colocam livros acima de Cristo, acima da Bíblia, né? Então, o falso profeta, Jesus disse que nós devemos nos acautelar. Acautelar por quê? Porque se vos apresenta disfarçado em ovelhas, olha, parece, mas não é. Fala como cristão, tem jeito de cristão, reza como cristão, dá glória a Deus como cristão, mas não é. É lobo em pele de cordeiro que Jesus vai ensinar lá no capítulo 10 do Evangelho de João, tá certo? Mas o fato aqui é que eles se apresentam disfarçados. Então, por essa expressão, eu vou dizer para você que uma das características do falso profeta é ser dissimulado. Amém? Ou seja, ele escolhe, ele esconde assim as suas reais intenções. Quer levar para a sua igreja, ele não quer levar para Cristo. Ele quer que você esteja lá, a multidão. Ele não quer apresentar Cristo a você. O falso profeta ele vai nesse caminho, ele é dissimulado, ele vai esconder a sua verdadeira intenção. Primeiro que não fala a verdade bíblica de uma maneira clara, tá certo? Fala pela metade. Fala de Jesus e bota um bocado de coisa no meio. Né? Tem culto aí que se não acontecer milagre, Deus não estava presente. Cuidado que o diabo faz milagre também de cura, tá certo? É só você ir num terreiro de macumba aí, tem muitos. Eles também fazem milagre. Então, o falso profeta, a primeira coisa que ele é, uma das características principais dele é que ele é dissimulado. Você, como é que a gente vai identificar isso? Pelo Espírito Santo de Deus. Se não for, a gente não consegue não, a gente vai ser enganado. Eu fui enganado muitos anos, tá certo? Acreditando. Então, mas o falso profeta, ele é dissimulado, ele não fala a verdade de maneira clara. Isso é um fato claro, porque o Jesus está dizendo, ele vem disfarçado. Vestes bonita, fala bonita, tudo bonito, mas é disfarçado. É um lobo em pele de cordeiro, tá certo? E aí o versículo vai dizer assim, mas por dentro são lobos roubadores. Olha, por isso é que esse capítulo começa falando lá no versículo 1, capítulo 7 de Mateus, para a gente não julgar temerariamente. Olha, não quer dizer que o que tem vestes bonitas, que é eloquente, que tem um discurso bonito, ele está com a verdade, não. Aqui nós estamos tratando da verdade de Deus, mas nem na verdade secular.
Às vezes o cara tem só a lábia bonita, né? Quantas pessoas não têm sido enganadas aí? Milhões de pessoas no Brasil sendo enganadas porque a palavra é bonita, é eloquente. E aí, se tratando de palavra de Deus, nem sempre o que é eloquente vai estar com a verdade. E nem sempre aquele que é simples também vai estar com o erro. E quem é que vai estar com o erro? É quem está em Cristo, que é nova criatura e fala pelo Espírito de Cristo realmente. Amém? Então, por isso é que nós não devemos julgar. O capítulo 7, no versículo 1, vai dizer isso: não julgueis, para que não sejais julgados, tá certo? Agora, o que fazer para identificar um falso profeta? Tem algumas coisas que nós podemos fazer para identificar um falso profeta, tá certo? Primeiro, deixa eu dizer aqui uma coisa a você. Além dele ser dissimulado, porque ele chega a você de forma disfarçada, ele não declara a sua intenção, verdadeira intenção. Olha, o falso profeta, ele é profeta, só que ele é falso. Então ele profetiza, ele expulsa demônio, ele faz milagre. Está no versículo 22 do capítulo 15 que nós estamos vendo aqui. Ele faz tudo isso, profetiza, expulsa demônio, faz milagre. E aí? É falso ou não é? Diz que Jesus, oh Senhor, Senhor, fala em nome de Jesus. Entretanto, no dia do juízo, está no versículo 23 desse capítulo 7, tá certo? Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito do meu Pai, eu não os conheço. Ou seja, vai curar, vai expulsar demônio, vai fazer isso, vai falar bonito, vai pregar, vai fazer uma série de coisas, vai ensinar coisas bonitas, mas dissimulado esconde a sua verdadeira intenção, que é na realidade mentir, porque a religião ela mente de acordo com seu interesse. Então, como identificar um falso profeta de verdade mesmo, assim, para saber que ele é falso? Olha, uma das condições para identificar um falso profeta é você ver se ele confessa a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Fala em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, expulsa demônio em nome de Jesus, pode falar até línguas em nome de Jesus, pode fazer uma série de coisas, dar esmola, ajudar, não sei o quê, se apresentar como humilde, né? Tem um aí que apresenta como humilde, a mão é torta assim, aquele é o próprio demônio que entortou a mão, tá certo? E outros mais que estão por aí com as vestes bonitas, né, sacerdotal. Tem uns que se vestem de saco de estopa, né? É assim, esse negócio. Então, tenha cuidado. Nós identificamos um falso profeta se ele não confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Ele pode fazer tudo. Pode pregar bonito, pode curar, pode profetizar, pode ter uma religião grandiosa aí, pode ser uma pessoa boa, tal, na aparência, assim e tal, mas se ele não confessar, ele pode fazer coisas grandiosas, tanto no mundo espiritual como no mundo visível. Pode fazer qualquer coisa, mas se não confessar a Cristo como Senhor e Salvador, é falso profeta. Eu vou encerrar lendo um texto que Jesus mesmo disse no capítulo 10 de Mateus também. Eu vou ler só o versículo 32 e 33, que diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Olha, não interessa se pregou, se profetizou, se curou, não interessa. Se não confessar a Cristo como seu e Salvador, é falso profeta. Até fala em Cristo, fala em nome de Cristo, só que aí bota um monte de coisa junto. Faz um bocado de... Mas se você observar e se você perguntar, não confessa. O falso profeta, ele não confessa a Cristo como seu e Salvador. Então, isso é uma característica muito, muito que a gente pode observar com tranquilidade. É claro que às vezes a pessoa pode dizer, eu confesso. Mas aí, esse próprio texto do capítulo 7 vai dizer que pelos frutos conhecereis. Quem é crente, ele vai ter o fruto, e o fruto é o do Espírito, querido, que está lá em Gálatas 5, 19, 20 e 21. Aí você vai estar lá. O fruto do Espírito. E não é são 9, você tem que ter os 9. Amém? E produzir frutos dignos de arrependimento.
não é coisa de aparência. Olha, o falso profeta, você vai chegar, você vai ver esse cara, você vai olhar externamente. O fato é interno. Não tem o Espírito Santo de Deus em si. Fala no nome do Espírito Santo, cura no nome do Espírito Santo. Por que acontece? Porque Deus é misericordioso e bom e cura os miseráveis que estão precisando de cura, porque estão crendo. Mas os falsos profetas são enganadores, não confessam a Cristo como seu Salvador. É uma forma de você identificar um falso profeta. Amém? Eu quero te abençoar com a palavra de Deus. A finalidade disso aqui é te abençoar, é fazer você crer em Cristo como Senhor e Salvador. Porque, amados, não crer em Cristo, você está condenado, está separado de Deus. A Bíblia diz isso. Lê lá João capítulo 3, o versículo 16, 17 e 18. Amém? Deus te abençoe. Acautele-se dos falsos profetas. Veja se esse camarada ou essa camarada declara publicamente a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Te dê um bom dia, uma boa terça-feira. Deus abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém.